Muito bem, hoje no podcast do Jornal Paraná nós temos a satisfação de receber Álvaro Dias, foi governador do estado do Paraná, senador, deputado federal, deputado estadual, enfim, tem uma carreira longa e brilhante na política. Álvaro, satisfação recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Voltamos a Cascavel sempre com a alegria de poder rever momentos importantes. Muitos sabem já que eu estive aqui como governador 52 vezes em Cascavel, num mandato de 4 anos. Né? Outra coisa que é bom dizer, os meus sucessores todos tiveram 8 anos de mandato e um teve 12. Né? Eu só tive 4, porque na época não tinha reeleição. Né? Mas durante os 4 anos, eu vim a Cascavel 52 vezes. Foi o município que eu mais visitei no Paraná, como governador. E vinha trabalhando, não era passeando, né? Obras, ações desenvolvidas. Por exemplo, aqui nós fizemos a universidade, a UniOeste foi criada no nosso governo, né? A gratuidade do ensino também foi estabelecida no nosso governo, Hospital Regional, Hemocentro, a implantação do SUS, rodovias pavimentadas, o Programa Paraná Rural, a Ferroeste. Então, isso tudo em 4 anos, com inflação de 80% ao mês, não é? Que era impossível planejar para a semana seguinte. Então, foi um tempo que Deus foi generoso conosco e nos permitiu fazer grandes ações. As cooperativas, naquela época, estavam numa fase pré-falimentar, né? E nós idealizamos um programa de salvação daquelas cooperativas. O Salazar Barreiros, que foi prefeito de Cascavel, quando eu vim aqui, sempre lhe agradecia. Né? E hoje nós temos as grandes cooperativas do Brasil no Paraná. Das 10 maiores, 6 estão no Paraná. Aí o Programa Paraná Rural foi considerado modelo para o mundo pela FAO, pelo Banco Mundial. Então, realmente foi um período de prosperidade, né? De transformação econômica do Estado, com programas essenciais como o do álcool. Havia uma limitação para o Paraná produzir açúcar e nós rompemos essa limitação, era interesse mais de São Paulo, né? E trouxemos imediatamente 15 usinas de álcool com financiamento do BNDES, gerando emprego em várias regiões do Paraná. E citricultura. Durante 27 anos, o Paraná estava proibido de plantar citros, pretexto do cancro cítrico, mas também por trás havia esse interesse paulista, né? Nessa competição econômica. Nós rompemos com esse bloqueio, iniciamos um grande programa de citricultura no noroeste do estado e hoje exportamos suco para o mundo, né? Indústrias de suco, especialmente na região de Paranavaí. Aí tem a questão do xisto em São Mateus do Sul, né, que era um projeto encerrado. Nós fomos até o presidente Sarney, arrancamos dele o compromisso, retomamos o projeto. Aquela região se desenvolveu, indústrias foram para lá, hoje municípios recebem royalties. Enfim, são ações que mudaram o cenário econômico do nosso estado. E por isso, quando eu venho a Cascavel, eu tenho que lembrar algumas coisas, né, que aqui foram fundamentais. Né? E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também do Jornal Paraná, que completou no mês passado 50 anos, né? Então, relatando a história, defendendo bandeiras, empunhando bandeiras, não é? E o jornal, de vez em quando, publica alguns fatos daquele tempo, né? Eu sempre vejo o Jornal Paraná recordando, né? Porque eu acho que o Paraná tem que aprender, não o jornal sabe, mas o estado do Paraná, o povo, nós, os paranaenses, né, precisamos aprender a valorizar as nossas conquistas, né? Os nossos feitos. Eles têm que ser registrados, destacados, permanecerem vivos na memória das pessoas, especialmente os jovens, né, que não puderam acompanhar no ato, né, o desenvolvimento desse estado. Os jovens precisam conhecer a nossa história, né? Essa travessia que nos fez chegar onde estamos hoje como
um Estado modelo para o país. Inclusive tem o livro A Travessia, de Álvaro Dias, que conta toda a Conta história. um pouco né? dessa história. Em 76, quando o jornal foi fundado, o senhor era deputado federal, era do MDB. E conosco também, Álvaro, o Matheus, que é da editoria de política do Jornal Certo. Paraná. Tudo bem, Matheus? Bom dia. Bom dia, José Roberto. Bom dia, senador Álvaro Dias. É um prazer conversar com vocês nesta manhã. Vamos falar um pouquinho sobre eleições, porque nós estamos acompanhando toda essa movimentação. O senhor é do MDB. Exato. O MDB, outro dia nós conversamos aqui com o presidente do partido, né, o deputado, destacando justamente a necessidade de ter candidatura própria, a importância do Rafael Greca. Mantém-se ainda essa possibilidade, né, de candidatura própria. Como é que o senhor vê a caminhada do MDB e a pré-candidatura do senhor ao Senado? Bem, eu tenho uma posição um pouco diferente, né, desta exposta pelo presidente do partido, com todo respeito, obviamente. Quando eu ingressei no MDB, me foi dito o seguinte: você só não pode reivindicar a condição de candidato ao governo porque nós temos um compromisso com o governador. Esse é o nosso compromisso. O compromisso tem que ser honrado, foi o que eu disse. O MDB participou do governo os 8 anos, né? Tem secretários. O próprio Greca foi secretário do governo Ratinho Júnior. Né? O Rogério Carbone foi secretário, o Renato Aduro ocupa posição importante na Casa Civil, Orlando Pessutti tem posição, acho que no Codesul, enfim. São figuras do MDB que integram o governo Ratinho Júnior. E uma candidatura no MDB racha esse grupo. Rachando esse grupo, beneficia as laterais. Quer dizer, tem a extrema-direita, a esquerda, e esse espectro da política paranaense ao centro, que seria composto pelo governador Ratinho com a sua turma e o MDB. Se nós lançamos candidato aqui e ele lança, nós dividimos e beneficiamos as laterais. Obviamente, é uma eleição de 2 turnos. Essa é a questão essencial para se discutir agora. Então, o que eu proponho? Com todo respeito aos 2 postulantes, né? Obviamente, eu defendo o candidato do meu partido, que é o Rafael Greca, que tem mérito, foi prefeito de Curitiba 3 vezes, tem experiência administrativa, e isso é fundamental. Mas respeito à legitimidade da outra candidatura do Sandro Alex, que é o preferido do governador. Então, o que nós deveríamos fazer? Joga os 2 no campo, vão jogar, vai buscar apoio, vai conquistar voto. No final de julho, fazemos uma pesquisa científica, claro, não as pesquisas picaretas para ganhar dinheiro, mas uma pesquisa séria, e aí vamos verificar. É uma consulta popular, respeitando a opinião pública, quem é o preferido, e vamos estabelecer. Um vai para governador, outro vai para vice. Estabelece dessa forma. E aí unimos esse grupo e nos aproximamos da vitória. Com o racha, nós dificultamos. Já se fala, inclusive, Álvaro, do Cury e o Greca voltarem a conversar de novo. Parece que já surgiu essa possibilidade. Conversar não resolve. O que resolve é decidir, né? É muita conversa na política, né, Matheus? Conversamos demais. Então, eu acho que o povo até acha estranho isso. Esses políticos falam muito e fazem pouco, né? Muitas vezes com razão, porque, obviamente, não generalizando, mas alguns só falam e não fazem. E, aliás, não falam aquilo que pensam, falam aquilo que acham que conquista simpatia. E é por isso que, às vezes, eu sou acusado de sincericida. Eu me suicido em razão de dizer a verdade, a sinceridade, né? Porque, às vezes, você sendo sincero, você arruma inimizade, né? E eu faço isso, infelizmente. Infelizmente, não. Felizmente, porque eu acho que tem que ser assim, né? O fato de ter ficado no meio ali também, defendido um plano do meio, não a polarização nem de um lado nem do outro, também o senhor entende que isso lhe tirou, inclusive, uma sequência dentro da política. Tirou o mandato. Pode estar voltando agora. Tirou né? o mandato, né? Tirou o mandato na última eleição, exatamente porque eu não me abracei nem à esquerda e não me abracei à direita. Achei que devia caminhar para frente, não para os lados, né? Mas, infelizmente, o momento foi de polarização. E continua sendo. Por isso que eu estou advogando essa união. Porque a polarização está estabelecida, não é?
esse confronto entre os extremos. E se nós enfraquecemos o miolo, né, nós vamos, obviamente, facilitar a vida dos extremos e preservar essa polarização existente hoje. Então, a tentativa de romper essas bolhas, né, é exatamente estabelecendo a conjugação das forças que nós consideramos mais ao centro do espectro da política do Paraná, né, que seria unir, então, o governador Ratinho com a sua turma e o MDB com a sua turma. Aí nós teríamos força para vencer as eleições. O senhor acredita que se a divisão se mantiver até as eleições, nenhum dos dois candidatos possa chegar ao segundo turno? É uma possibilidade muito forte, por isso que eu estou insistindo, né? Aí nós vamos beneficiar as laterais, como eu digo, os extremos, e podemos ficar fora do jogo num segundo turno. É a razão de eu condicionar a minha candidatura. Eu tenho dito, a minha candidatura está à disposição, para ser ou não ser, não é? Se contribui não ser, não serei. Mesmo liderando as Né? pesquisas, o senhor abriria mão. Mesmo liderando com grande margem, né? Porque é bom colocar isso. E para onde o senhor As iria? pesquisas corretas nos dão uma grande margem, acima de 40, em torno de 40, um pouco mais, e os outros de 20 a 28. Essa é a faixa das pesquisas corretas que fazem aí no Estado, né? Algumas pesquisas são picaretagem para ganhar dinheiro, então, mas existem as pesquisas corretas e nós não temos outro instrumento de aferição do sentimento popular a não ser as pesquisas bem realizadas, né? Mas o senhor não disputa o Senado, o senhor disputaria o quê? Nada, eu ficaria como cidadão opinando, obviamente, posso até fazer política sem mandato, como, na verdade, eu estou há quase 4 anos sem mandato, né? E hoje estou voltando a falar, né? Falei pouco nesse período, mas estou voltando a falar agora, mas isso não impõe uma candidatura, ela ocorrerá se for razoável ser candidato, né? Se for adequado disputar a eleição, se for conveniente, se contribuir para um conjunto que possa beneficiar o Estado. Porque eu sei que é difícil para as pessoas acreditarem que um político, sinceramente, priorize o seu Estado, a sua população, não é? Mas eu tenho o direito de dizer que eu priorizo. E o senhor acha que o Até governo... porque eu já fui senador 4 vezes, então não é nenhuma novidade ser senador. E eu tenho obrigação de priorizar a população, o Estado, de fazer aquilo que é conveniente para a população. Porque eu não estou procurando um mandato pelo emprego, pelo salário, pelas mordomias, pelos privilégios, até porque sempre combati esses privilégios e nunca os utilizei. É fácil combater é fácil, na campanha, agora abrir mão deles é que é difícil, né? E eu pergunto, quem abriu mão? Eu fico procurando, mas não acho. Eu tenho que olhar no espelho para achar. E o senhor acha que Aí, o Paraná quando eu está olho- no caminho certo e precisa continuar nesse ritmo? Por isso que o senhor defende esse modelo que está aí? Não, eu acho que a questão do modelo você discute, né? Porque você pode gostar desse modelo ou não gostar desse modelo. Você tem que ver quais são as alternativas. É aquilo que eu digo para o eleitor aqui, com muita franqueza, né? O eleitor não tem que votar em função do interesse do candidato que ele gosta. Eu simpatizo com o Roberto Benjamin, então eu vou votar nele. Eu não sei se ele é bom ou não, mas eu vou votar nele porque eu simpatizo com ele. Mas não é assim que se escolhe um candidato, né? Se escolhe o candidato verificando. Eu tenho esses candidatos disponíveis. Qual é o melhor deles? Qual vai oferecer mais resposta às minhas expectativas, né? Como cidadão, o que eu desejo do meu governador ou do meu senador? O que eu desejo do meu representante, né? Então, este tem mais condições do que aquele, então eu vou votar nesse, né? Embora ele não seja muito simpático e tal. Enfim, eu creio que O senhor acha que o Moro... você tem que buscar o quê? Qualidade, preparo, honestidade,
dignidade, caráter, responsabilidade, respeito. É isso que se busca num candidato. E não, esse é mais jovem, vamos dar uma chance para ele. Não é por aí. O Moro, com toda aquela popularidade que tem, né, não só no Paraná, mas fora, coloca ele nessa liderança. O senhor acha que ele não estaria no momento preparado para governar o Paraná? Um projeto de governo não pode ser só eu prendi o Lula. Né? Não pode ser só isso. Tem que ser muito mais do que isso. E nós vamos ver o que acontece, quais são as propostas. Agora, também eu não considero muito essa coisa da promessa. Né? Elaborar um bom programa de governo, esses partidos hoje aí têm muito dinheiro, né? Infelizmente, uma lástima, né? 5 bilhões de reais para os partidos. O PL, que é o partido do candidato a que você se refere, tem 1 bilhão de reais para distribuir na campanha, enquanto tem gente esperando uma UTI, espera semanas por uma UTI e não tem a UTI para salvar uma vida. E, infelizmente, isso está ocorrendo no Brasil. Eu fiz política num tempo em que a gente fazia com recursos próprios ou de amigos, porque não existia o tal fundo eleitoral gigantesco como há hoje. Então, com esse fundo eleitoral, você pode contratar técnicos competentes, elaborar um belo programa de governo, decorar esse programa de governo e sair por aí, dizendo, vou fazer isso e tal. Mas, na realidade, é por isso que fica difícil para o eleitor escolher bem. A gente tem que, inclusive, considerar que, às vezes, o eleitor erra porque ele não tem oportunidade de acertar, né? Faz uma má escolha, porque, infelizmente, ele não pode conhecer tudo sobre os candidatos. Né? Os partidos erram porque escolhem mal os candidatos. Outra coisa, a sociedade elitizada erra as instituições, né? Porque nós temos entidades representativas da sociedade, lideradas por personalidades que se ausentam totalmente na fase importante do processo eleitoral, que é a fase de escolha dos candidatos. Por exemplo, essa fase que nós estamos vivendo agora. Essas pessoas que lideram segmentos da sociedade e não fazem a política partidária, nesse momento elas não participam. Deveriam participar opinando, né? Colocando a sua opinião para que os partidos escolhessem os melhores candidatos. Né? No futebol, o técnico da seleção procura os melhores jogadores, não importa em que time eles jogam. O Flamengo tem 4 jogadores na seleção. O Palmeiras é líder do Brasileirão, não tem nenhum. Por quê? Porque, circunstancialmente, há melhores jogadores lá, no Flamengo. Então, essa hora de escolher na política deveria ser: vamos escolher os melhores jogadores que temos para a nossa seleção. Não importa em que partido eles estejam hoje. Até porque nós não temos partido de verdade no Brasil. Isso vale muito para responder aquela pergunta que você fez há pouco, Roberto. Porque o governador Ratinho, ele deveria, como técnico dessa seleção, escolher os melhores jogadores. Não importa em que partido eles estejam, né? Vamos escolher os melhores jogadores para essa seleção chamada Paraná. E vamos jogar com os melhores. Se nós queremos ganhar esse jogo, vamos jogar com os melhores jogadores. Então, essa é a minha sugestão nesse momento. Nessa questão sobre expectativa do eleitor e preparo do candidato, e também a representatividade dos senadores na atual conjuntura do Senado, o senhor acredita que, se estivesse lá, poderia fazer algo diferente? Bem, eu acho que a população teve a oportunidade de ver, porque eu estive lá, né? Então, muitos me dizem, você está fazendo falta. Eu vou a Brasília, principalmente quando eu vou ao Senado, é uma voz só. Você tem que voltar, você tem que voltar. São jornalistas, são funcionários da casa, são os próprios parlamentares. Né? Porque no período em que estive lá, eu procurei ser protagonista. Por essa razão, em todas as seleções de melhores, eu estava inscrito. As entidades que fazem a escolha
dos melhores senadores. Eu fui eleito o melhor senador do Brasil pela internet. E não houve nenhuma verificação de desempenho parlamentar em que eu não estivesse entre os cabeças do Congresso. Então, isso tudo me dá autoridade para dizer que eu trabalhei, sim, trabalhei muito, procurei ser diferente, sim. Criamos lá um grupo chamado Muda Senado, que tinha esse objetivo, ser diferente. Acabamos isolados, né? Porque quem quer ser diferente mesmo, para valer, acaba isolado. Constituímos esse grupo, por exemplo, com o objetivo de instalar uma CPI chamada Lava Toga, que tinha por objetivo atender a uma aspiração do nosso povo em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós queríamos uma investigação para encontrar fatos determinados que justificassem o chamado impeachment de ministro, que é o que está na boca de todo mundo toda hora, e não acontece. Não, nós queríamos isso. Chegamos a conseguir o número de assinaturas, porque aí não teria como recusar, seria irrecusável a decretação do impeachment se nós mostrássemos para o Brasil o que ocorreu. Na verdade, essa CPI foi derrubada à época pelo presidente da República. Tudo bem, o presidente tem força, o presidente tem comando sobre o Congresso. Então, derrubou. Não fizemos a CPI. Eu apresentei um projeto em 2015, que está até hoje lá no Senado, né, que muda a legislação do impeachment, exatamente para atender uma expectativa da população. Porque nós temos, em respeito a quem nos elege, sempre auscultar, né, consultar, sentir, colocar o termômetro para medir a pressão das aspirações populares, para saber o que a população está desejando e fazer aquilo que ela deseja. É isso. Desde que nós concordemos com aquilo que a maioria da população deseja, nós temos que nos empenhar ao máximo para concretizar esse sonho e transformar em realidade. O senhor acredita que atualmente as bancadas do Senado estão mais focadas em pautas ideológicas do que em pautas em prol da população? Na verdade, essa pergunta é muito importante no processo eleitoral que nós vamos viver. Por quê? Transformar o Congresso numa espécie de casa de caixeiro viajante. Até o linguajar parlamentar mudou. Hoje você acessa aí no celular as redes sociais ou acompanha as entrevistas dos candidatos ao Congresso e você só ouve porque eu vou trazer recursos para o meu município. Como se fosse esse o papel de um parlamentar. Uma maletinha 007 com dinheiro, levando dinheiro para cá e para lá. E alguns ainda botando no bolso a metade ou mais. E aí vem a Polícia Federal trabalhando cedo, né? O toque-toque lá, e busca e apreensão e prisão, e a sirene ligada, esse espetáculo midiático que eu considero até necessário para ver se assusta um pouco os malandros, né, os ladrões aí do dinheiro público. Enfim, Congresso não é para isso, não é para carregar uma mala de dinheiro. Congresso é para legislar e, é claro, fiscalizar o Executivo e legislar. É por isso que o Congresso está desmoralizado. É por isso que fala em invasão de competência. O Supremo invade a competência do Congresso. Invade porque o Congresso não legisla na hora certa. Perde tempo, se omite, aí obriga o Supremo, que é provocado por alguma ação, especialmente ação direta de inconstitucionalidade, vai julgar a lei, não existe a legislação adequada no momento, ele acaba gerando uma jurisprudência que se transforma em lei para o país. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, o eleitor tem que buscar gente qualificada para o Senado Federal. Não pode ser mais um caixeiro viajante em Brasília dizendo que vai trazer dinheiro para o município. Dinheiro para o município se traz com projetos de lei, como eu fiz. O salário educação, a taxa de iluminação pública para o município. Isso são milhões para os municípios brasileiros, sempre, não eventualmente, mas definitivamente, porque está na Constituição, que eu coloquei na Constituição. Então, esse é o papel de um parlamentar, não é? Quando você elabora, por exemplo, como eu fiz um projeto de lei
para beneficiar os professores do Brasil, aposentadoria especial dos professores aos 25 anos de serviço, projeto de minha autoria, na época ainda deputado federal. Portanto, esse é o papel do legislador, é esse o debate para esse ano. Os brasileiros reclamam do Senado com razão, e você não pode individualizar ou fulanizar, né? Porque é o contexto que se estabeleceu. Então, é esse sistema que tem que se alterar, né? Restabelecer a capacidade original do Congresso de legislar, de elaborar leis adequadas para o país. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro, mas só mais um toquezinho. O que a gente percebe, Álvaro, aqui no estado do Paraná, e o senhor talvez seja até suspeito para falar sobre isso, e eu sei que o senhor é muito cauteloso, né, e muito coerente, mas cobra-se uma atuação maior dos nossos senadores. Eles sabem disso, não é? Qual é o papel do senador? O papel do senador é relevante porque o Senado é a casa revisora das leis. Se há lei má no país, o Senado é grande responsável. Eu um dia votei, eu defendi a reforma trabalhista até o fim. Eu apareci na televisão defendendo a reforma trabalhista, e depois, na hora do voto, eu fiquei com receio de votar favorável, porque não era a reforma na altura do merecimento dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. Eu achava que não era perfeita, ou não estava ideal, não era a reforma ideal, aquela que eu desejava. Então, quando eu vi que já tinha o voto suficiente para aprovação, porque mesmo assim eu achava que tinha que ser aprovada, né, eu votei contra e fui para a tribuna e disse, estou votando contra por isso, eu sou favorável à reforma, mas ela poderia ser melhor, então meu voto aqui é um voto... Mas as pessoas não entenderam bem, né? Porque aí não acompanham, não sabem o que aconteceu, e aí faz um julgamento e te condena por ter votado contra. Tudo bem, isso já passou. Mas eu citei só como exemplo da importância do Senado como casa revisora das leis. Eu falei, eu não vou mais votar nenhuma lei sem qualidade aqui no Senado. Eu não vou deixar esse meu DNA numa lei mal feita, não é? Então é isso que eu pretendi com isso. Agora, a Câmara é responsável também, porque ela também legisla, mas a responsabilidade maior é do Senado, porque é a casa revisora, tem que revisar as leis, tem que corrigir eventuais falhas, aí volta para a Câmara. E o Senado, ele é responsável por impeachment, né? A impeachment do presidente da República, a Câmara não vota o impeachment, a Câmara vota a admissibilidade, ou seja, permite a instauração do processo. Mas quem vota o impeachment do presidente é o Senado. E do Supremo e tal, dos tribunais superiores, só o Senado. Não é? O próprio Senado é que admite e que vota. Na verdade, quem admite é o presidente do Senado. Por isso fica na gaveta, né? Se o presidente tem lá várias ações contra ele, ações criminais, no Supremo Tribunal Federal, há um conluio. Por isso, o meu projeto, o que acaba com o foro privilegiado das autoridades, deveria ser aprovado. Eu consegui aprovar no Senado, está na Câmara há 8 anos, né? É um projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades e que acabaria com esse conluio. Porque hoje só o Senado julga ministro do Supremo e só o Supremo julga senador. Então, estabelece-se esse conluio. Lá no Supremo, tem mais de 200 ações criminais envolvendo autoridades que ficam na gaveta. Então, esse conluio é ruim para o país. Então, essa é uma função do Senado, de julgar ministro do Supremo. E a Câmara tem que aprovar esse meu projeto que está lá. É um projeto de 2013, veja quanto tempo. Levei 4 anos no Senado para conseguir aprovar e agora está há 8 anos já na Câmara dos Deputados aguardando votação em plenário, que já passou pelas comissões. Então, a função do Senado, é por isso que o Senado vem de senatus, do latim, não é? Significa conselho de sábios. Veja que se há sabedoria nesse nosso Senado Federal. Né? Outro dia fizeram uma gozação comigo, porque eu coloquei essa definição numa entrevista
E um podcast lá da revista Piauí, né, fez uma gozação comigo que eu disse que o Senado era o colégio de sábios, né, como se eu estivesse dizendo que o atual Senado é um colégio de sábios, um conselho de sábios, né? Mas é essa a definição. Quer dizer, esse é o sentido, essa é a função. Deveria ser isso, não é? Não é, mas deveria ser. Então, essa é a importância do Senado. Agora eu vejo gente que diz que vai para o Senado, busca o voto, vai para o Senado, dizendo que vai fazer coisas lá que realmente não é lá que se faz. Né? Na eleição passada eu via isso aí, quando eu fui candidato e outros candidatos prometiam, um dizia, eu vou fazer uma lava-jato nacional, uma lava-jato estadual. Eu falei, ué, mas... Então ele está indo para a Polícia Federal, vai ser diretor, não é para o Senado, né? Então, eu acho que tem que ter esse respeito com a população, né? Na hora do voto, o eleitor tem que buscar exatamente qualidade, preparo, enfim, pode buscar experiência, sabedoria, isso é relativo, tá? Mas dignidade, caráter, responsabilidade, respeito, né? Respeito ao eleitor. E respeito significa também dizer verdade. Um limite aí para as mentiras, né? Mentem demais e, infelizmente... Né? E o povo não está preparado para ter essas informações e filtrar, Álvaro, porque se a pessoa mente, o candidato mente e a população é enganada, o candidato ganhou, conquistou o objetivo dele. Agora, claro que para o conjunto de coisas isso é prejudicial. É muito prejudicial. Agora, é uma luta a se travar contra isso. Né? Você vê, fake news, então agora tem a inteligência artificial. A gente tem dificuldade de saber. Eu fico discutindo, às vezes, esse cara aqui é ele mesmo ou é inteligente artificial? Os esclarecidos então, são confundidos? É uma coisa complicada. E, por isso... Esse processo todo deve começar nessa fase de escolha de candidatos pelos partidos, né? Pelas lideranças políticas. E por isso que eu defendi antes aqui essa participação maior dos representantes da sociedade, das entidades organizadas, né? E tentar influir já no processo de escolha dos candidatos, para facilitar a tarefa do eleitor. Isso. Porque se já vem com uma escolha mal feita nesse período, fica mais difícil para o eleitor acertar. Eu acho que esse é um processo. Mas os partidos estão mais interessados em ganhar a eleição do que fazer algo, né? Me parece. Pois Isso é ruim. Eu acho que é importante você ganhar a eleição, porque sem ganhar você não faz. Mas você tem que, ao tentar ganhar a eleição, ver se você vai poder fazer. É a minha situação. Muitos perguntam, mas você é candidato ou não é candidato? Eu falei, tem várias questões aí a se considerar. E a mais importante delas é, eu serei candidato para quê? Não é? Qual é a minha pretensão depois de eleito? Não é? Será que eu consigo alguma coisa no Congresso atual? Ou a andorinha sozinha não faz verão, esse ditado popular vai prevalecer? Não é? Eu posso contribuir para melhorar as coisas, para melhorar o nível do Congresso? Eu posso contribuir para restabelecer essa capacidade de legislar e de fiscalizar, que tem que ser a essência do Congresso Nacional. Então, é isso que eu tenho que considerar. E, aliás, o eleitor também, né? Ao escolher, é isso que tem que prevalecer na escolha do eleitor. Né? O senhor foi candidato a presidente em 2018. O senhor, e nessa situação de polaridade que o Brasil se encontra atualmente, o senhor chegou a conversar com o presidente do MDB, com o Baleia Rossi, sobre ser uma opção nessas eleições de 2026? Na verdade, houve uma conversa minha com a Renata Abreu quando eu estava no poder. Ela perguntou se eu não queria ser candidato novamente a presidente, né, que o partido estaria à disposição para que eu pudesse postular novamente. No MDB, não. No MDB eu entrei como um soldado, né? Estou ingressando para contribuir aqui no Estado, eu estava fora, e nessa ausência de 3, quase 4 anos, né? Mais em silêncio do que falando, né? Eu dizia sempre, eu tenho muita vontade de falar, mas é maior a vontade de ter paz, né? E o silêncio é o caminho para a paz. Aliás, o Nietzsche, né, o filósofo alemão, dizia que quando você
adquire mais conhecimento ou experiência, você aprofunda mais a análise das questões e a sua palavra passa a ser incompreendida por muita gente. E ao ser incompreendido, você acaba optando pelo silêncio, e o silêncio te leva ao isolamento. E isso aconteceu mais ou menos que, em função da experiência que eu adquiri, acabei me isolando um pouco e o silêncio me levou para o isolamento. Então, esse retorno agora tem que ser bem modesto, né? Se retornar à política agora, E é um chamado, será né? pelo voto, sim. Tem outras provocações para ser isso, para ser aquilo, mas sem disputar a eleição. Mas eu já respondi que eu só voltarei para a atividade pública se for pelo voto. Muito bem. Álvaro, vamos falar um pouquinho desse livro, A Travessia de Álvaro Dias. Quem não conhece a história do senador, do governador, do deputado federal, Álvaro Dias, onde encontra esse livro, aqueles que têm curiosidade e gostariam? E, resumidamente, o que traz, que mensagem traz esse livro? Olha, infelizmente não tem mais o livro físico. Aqui você encontra na casa do Lustosa. Lustosa, ainda tem livro aí? O Lustosa está conosco aqui. O João Lustosa está conosco aqui, ele tem alguns Mas livros. digital? Não está no digital, né? Enfim, quem escreveu o livro é o José Antônio Pedriali, né? É claro, ele ficou autorizado a comercializar o livro na internet. Foi comercializado um período aí, agora não tem mais, mas eu não tive a intenção de vender o livro. Por isso, eu fiz doações, né? Eu tive aqui em Cascavel, fizemos um lançamento aqui também. Em algumas cidades fizemos, mas temos ainda uma disponibilidade de livros, né? Mas assim, infelizmente, não sei se vamos pensar em uma nova edição. E tem um outro escritor do Mato Grosso, ele escreveu um livro com base na minha atuação no Congresso sobre loterias, né? Ele escreveu A Máfia das Loterias. E ele fez esse livro específico sobre o meu trabalho lá no Senado, sobre a máfia das loterias. Mas agora ele quer escrever um sobre o meu governo no Paraná, o que significou como transformação do Estado, né? Ele quer fazer essa obra e eu pedi, vamos esperar, vamos deixar passar esse ano eleitoral, depois nós estudamos isso. Mas esse livro aqui, A Travessia, ele traz muita coisa, mas não traz tudo, evidentemente, né? E dá para a gente continuar escrevendo sobre essa trajetória. Agora, o senhor começou muito cedo na política, são décadas de dedicação, e eu tenho certeza que o senhor tem isso como orgulho, né, ao longo de todo esse período, sem manchas, né? Pois é, é claro que isso gratifica o fato de não ter manchas, né? E são percalços que você vive na política, que muitas vezes a população não conhece, mas, sem dúvida, o que prevalece é o legado, né? E o livro tem esse objetivo. Foi o professor René Dotti, né? O saudoso René, jurista espetacular aqui do Paraná, que insistiu muito para que esse livro ocorresse, né? E eu até relutei um pouco. Mas ele traz algumas informações importantes para a juventude, sobretudo. Tem aí o Túnel do Tempo, né? Faz uma retrospectiva histórica, os principais acontecimentos do país, né? Existem fotos interessantes aí, reveladoras, né? Enfim, é razoável. É razoável para conhecer um pouco não só da nossa trajetória, mas da história da política do Paraná, principalmente. A gente agradece a presença do senhor aqui, Álvaro, para esse bate-papo aqui aberto, franco, e vamos deixar para o senhor também uma edição. Obrigado. Essa é a primeira edição de número 1 do Jornal Paraná, de 16 de maio de 1976. O fundador foi Jaci Miguel Scanagata, que o senhor conheceu bem, foi prefeito. Meu amigo, Na época era Pedro Mufato, o prefeito da cidade. Hoje o jornal está com o Alfredo Kaifer, com a Clarice, não é? Que tem conduzido, e a equipe aí que conduz o jornal. 50 anos, o senhor falava sobre o Noroeste, né, que o senhor deu uma contribuição muito grande, foi bandeira, né, campanhas feitas, o jornal encabeçou,
Ferroeste, Certo. a 277, o senhor que acompanha toda essa trajetória, tudo isso foi relatado ao longo dessas 5 décadas no Jornal Paraná. Sem dúvida nenhuma, escreve a história, né? O jornal registra a história do Paraná e principalmente do Oeste. Eu acompanho de perto o jornal O Paraná. E os cumprimentos a toda a equipe do jornal, a atual equipe, sem dúvida nenhuma ao Alfredo, né? Que comanda aí o jornal, e certamente terá ainda um papel importante a cumprir, registrando fatos históricos da nossa região aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Um grande abraço a vocês e a todos que nos acompanharam aí. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, José. Obrigado, senador. Um prazer bater esse papo com vocês. Conversamos com Álvaro Dias, pré-candidato ao Senado pelo MDB. Você acompanha as informações no jornal impresso, no jornal online, o paraná.com.br, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, informações completas, detalhadas no jornal O Paraná, tanto online como também em jornal impresso. Obrigado pela preferência, por estar conosco e até o nosso próximo encontro.